Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Alexandre, estamos juntos mais uma vez para dialogar sobre outro ponto polêmico na Justiça do Trabalho, para construir o conhecimento de forma conjunta com vocês. Eu sempre reafirmo o aluno, aquele que assiste a live, uma palestra, ele não pode ser somente um repetidor de informações, ele tem que pensar, raciocinar, construir o conhecimento em conjunto com o professor, com o palestrante. Então hoje nós vamos dialogar a respeito dessa indagação que está aqui na nossa tela, que é uma indagação que está relacionada à justiça do trabalho, a uma modificação da CLT que adveio com a reforma trabalhista. E está aqui, ó, o empregado que é beneficiário da justiça gratuita, pode ser condenado a pagar honorários advocatícios? Essa é uma pergunta muito interessante. Essa é uma pergunta chave. Existe uma ADI no Supremo Tribunal Federal, proposta pela Procuradoria-Geral da República, na época proposta pelo Janot, e ele debate isso, ele traz essa discussão. A Procuradoria entende que esse dispositivo que alterou a CLT, ele é inconstitucional. E esse é o debate que nós vamos trazer aqui hoje. Tanto que o ministro Barroso, ele é o relator da ADI, ele já votou ele e o Fachin. Está com o pedido de vista do ministro Fux. O Barroso diz, olha, essa é uma das grandes discussões que nós temos aqui no Supremo, porque ela está atrelada ao quê? Ao direito constitucional de acesso à justiça. Então vamos dialogar sobre esse assunto, vamos dialogar sobre esse tema, vamos conversar um pouco mais. Eu vou, antes daquele slide da CLT, eu vou trazer aqui o que prevê a Constituição Federal. A Constituição traz como direito fundamental, lá no artigo 5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Existe essa previsão na nossa Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral. E este termo, assistência jurídica integral, ele é um gênero que depois decorre em algumas outras espécies. Assistência jurídica integral, por exemplo, está relacionado ao trabalho que é realizado pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública presta assistência jurídica àquelas pessoas mais necessitadas. O Estado, através da Defensoria Pública ou através daqueles convênios que assim o faz com a OAB, presta assistência jurídica aos necessitados. Então veja, é um gênero a assistência jurídica. Você tem como espécie essa prestação de serviço jurídico pela Defensoria Pública ou pela OAB por meio dos convênios. Você tem como espécie a gratuidade de justiça. Aqueles que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Também é uma espécie da qual decorre da assistência jurídica integral. Ou seja, a gratuidade de justiça está relacionada aos hipossuficientes. Porque se a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, ou seja, aquele que teve um bem jurídico lesionado, ele vai buscar aonde? Quando ele não consegue resolver por si mesmo, ele vai buscar o Poder Judiciário.
Quando um bem seu é lesionado, ou quando está na iminência de ser lesionado, quando nós buscamos aí uma tutela inibitória, nós vamos o quê? O Poder Judiciário, que não pode se furtar a prestar assistência, que não pode se furtar a decidir o conflito. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, aquela pessoa que teve um bem jurídico lesionado, ele vai ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário terá que, por meio de um processo, decidir o conflito de interesse. Então, aqueles que não têm condições de demandar, que não têm condições financeiras de buscar o judiciário, eles fazem jus o quê? A essa assistência jurídica integral. E veja que com o advento da reforma trabalhista, houve alguns parâmetros para que se fosse fixado se aquele trabalhador terá ou não direito à justiça gratuita. Se terá ou não direito à justiça gratuita. E veja, isso é muito importante, pois quando um cliente te procura, o cliente vai até o seu escritório e vai levar para você o problema que ele tem, você precisa fazer essa análise de entender se aquele seu cliente terá ou não a gratuidade de justiça, pois isso terá o quê? Consequências de ônus processuais caso ele seja vencido na demanda, caso ele seja vencido no processo. Então você faz essa análise de risco no momento em que você já atende o cliente no seu escritório. E hoje a CLT, ela diz o quê? Que aquele trabalhador, que aquele empregado, aquele que procurar a Justiça do Trabalho, se ele receber até 40% do teto da Previdência Social, do regime geral, não estou falando de regime próprio, estou falando do regime geral de Previdência. Então, aquele que recebe até 40% do teto do regime geral da Previdência, que hoje está em torno, acho que de R$ 6.300 a R$ 6.500, já tem o quê? Ele tem direito à justiça gratuita. Já tem essa previsão expressa na CLT. Olha, ganhou até 40% do teto da Previdência, justiça gratuita para ele. Você vai pedir e o juiz vai deferir. Você vai fazer a prova. Olha, ele ganha 40%, até 40% do teto da Previdência Social, regime geral. Lembrando que, na grande maioria das vezes, o trabalhador, quando procura a Justiça do Trabalho, ele está desempregado. Muito difícil ajuizar reclamações trabalhistas quando o empregado está lá com o seu contrato ativo. Isso é muito difícil. A grande maioria está desempregada ou pode estar num novo emprego. E aí, estando desempregada, não tem renda nenhuma, justiça gratuita. Estando num novo emprego, precisa comprovar que recebe até 40% do teto da Previdência Social. Bacana? Então essa é a regra. E quem recebe a mais do que isso, recebe acima de 40% do teto, não terá direito à gratuidade de justiça? A CLT não fala nada para quem recebe acima dos 40%. E aí nós nos socorremos da onde? Do Código de Processo Civil. No caso de lacuna, o artigo 769 da CLT e o artigo 15 do CPC, que em caso de lacuna no processo do trabalho, você vai aplicar as regras do Código de Processo Civil. E quando nós vamos ao Código de Processo Civil, nós vamos ter um dispositivo que diz que se você prestar compromisso por declaração de hipossuficiência e disser que não tem condições de arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do próprio sustento ou da família, a declaração feita por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade. Então, essa declaração, ela tem presunção relativa de veracidade de que você não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo seu e de sua família. E você fará jus à justiça gratuita, à gratuidade de justiça. Cabe à outra parte do processo fazer a impugnação e dizer, olha, essa presunção relativa não se aplica. Olha, ele tem uma residência que mora num bairro nobre aqui da região, por exemplo, de São Paulo. Ele tem carro importado, ele tem bens. Ou seja, a presunção pode ser afastada e o juiz do trabalho indeferir a gratuidade de justiça, mesmo com a declaração feita pelo trabalhador. Tomando uma aguinha aqui para molhar a garganta, mas é isso. Então a regra, 40% do teto da Previdência é justiça gratuita. Acima disso, tem que fazer a declaração com presunção relativa de veracidade. E que a gratuidade de justiça, ela decorre da assistência jurídica integral prevista na Constituição Federal. Pois bem, veio aí a reforma trabalhista e trouxe um dispositivo na CLT. Artigo 791-A da CLT. E veja o que disse esse artigo com a reforma trabalhista. O advogado, cadê? Não, advogado não, desculpa. Parágrafo 4º. Aqui é o caput. O que o caput diz? O caput diz que se você for sucumbente, ou seja, se você perder o seu pedido, julgar o seu pedido improcedente, ou o réu, o pedido foi julgado procedente em face dele, o sucumbente, aquele que perdeu no processo, o juiz vai fixar na Justiça do Trabalho honorários no percentual de 5, mínimo 5 e no máximo 15% sobre algumas bases de cálculo da liquidação de sentença, do proveito econômico, ou se não for possível mensurar o proveito econômico sobre o valor atualizado da causa. Então, quais são os percentuais que a CLT traz? Mínimo 5%, máximo 15%. É o percentual de honorários advocatícios. Lembrando que honorários advocatícios é verba autônoma. Ela é uma verba do advogado e não da parte. É uma verba, como eu disse, do profissional que tem habilitação para pleitear ao judiciário, que aqui é quem? Aqui é o advogado. Se o reclamante entrar com uma ação jus postulante, que ele pode entrar sem advogado, não vai haver a fixação de honorários para o reclamante, a não ser que o reclamante seja advogado. Se o reclamante for advogado, aí ele vai fazer jus ao quê? Aos honorários. Se o reclamante não for advogado, jus postulante, julgou procedente o seu pedido, não vai haver a fixação de verba de honorários. Honorário. Porque os honorários advocatícios é do patrono, é do advogado. Pois bem, de 5% a 15% é o que vai ser fixado. Antes da reforma, só havia a possibilidade de condenação e honorários advocatícios quando o reclamante estava assistido pelo sindicato da categoria. Se tivesse por advogado particular, não existia previsão expressa de honorários advocatícios. Aí vem o parágrafo 4º. Veja o que ele diz. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, por exemplo, o reclamante foi lá, pediu a justiça gratuita e foi deferido, mas o pedido dele foi julgado improcedente. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa e as obrigações decorrentes de sua sucumbência,
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Vou parar aqui um pouquinho. Reclamante entrou com ação. Pedido teve a justiça gratuita. A sua ação foi julgada totalmente improcedente. O que vai acontecer? O juiz vai fixar a sucumbência, por exemplo, fixou a sucumbência de 5% para o advogado da reclamada. Mas o reclamante tem justiça gratuita. O que vai acontecer? Vai ficar sob condição suspensiva a execução desses honorários, ou seja, o advogado não vai poder executar do reclamante beneficiário da justiça gratuita sob condição suspensiva durante 2 anos. Por que 2 anos? 2 anos é a prescrição bienal previsto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição para reclamar os créditos trabalhistas. Prescrição total, 2 anos. Por isso aqui 2 anos. Ou seja, o advogado tem 2 anos para demonstrar no processo que aquela condição de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita mudou. Olha, agora ele tem condições de pagar. Se essa justiça gratuita está no prazo de 2 anos, vou cobrar os honorários fixados na sentença. Isso na improcedência total. E outro ponto. Suponhamos que a ação tenha julgado o pedido parcialmente procedente. O empregado tem o quê? Ele é beneficiário da justiça gratuita. Aí ele pediu na sua petição inicial dano moral por assédio moral, pediu lá 50 mil reais de dano moral por assédio moral, pediu 10 mil de horas extras e pediu 5 mil de diferença de fundo de garantia. 3 pedidos. O juiz julga procedente somente as horas extras, 10 mil, e julga improcedente 50 mil de assédio moral e 5 mil de diferenças de FGTS. Ou seja, o pedido foi parcialmente procedente. Foi o quê? Ele foi sucumbente, tanto o reclamante em 2 pedidos, quanto a reclamada no pedido de horas extras. Então houve sucumbência recíproca. E o juiz fixou para o reclamante, que é beneficiário da justiça gratuita, 5% de honorários. E mandou o quê? Compensar esses honorários no crédito que o reclamante vai receber de horas extras. Ele pegou lá os 50 mil de dano moral de improcedência e mais os 5 mil de diferenças de FGTS, aplicou os honorários de 5% e disse, olha, nós vamos abater este valor do crédito que o reclamante vem a receber. Olha, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar a despesa. Começa a ter o entendimento de que, olha, se ele vai receber um crédito neste processo, eu vou abater os honorários advocatícios deste crédito que o reclamante tem a receber, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Veja, ele obteve o direito à justiça gratuita. Ele vai ter créditos a receber e vai abater os honorários deste crédito. Qual foi o sentido dessa modificação legislativa? Ah, só fazendo um parênteses, pode ser no mesmo processo ou em outro processo. Suponhamos que o reclamante tenha crédito para receber em outro processo. Eu posso fazer a compensação com que ele tenha a receber em outro processo e não somente neste processo. Veja, aí começou a discussão. Ora, se ele tem justiça gratuita, se foi deferido a ele a gratuidade de justiça, e se o Estado tem que prestar assistência jurídica integral, esse dispositivo,
esse ponto que diz aqui, ó, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, ele viola a Constituição Federal. Este trecho do parágrafo 4º viola a Constituição Federal. E começou-se a travar essa discussão. Primeira instância, tem julgado para os dois lados. Tem julgado entendendo que esse dispositivo não é inconstitucional. E por que assim não seria? Que a finalidade deste dispositivo é evitar as lides temerárias, é evitar as aventuras jurídicas, que muitas vezes aquele que goza da gratuidade de justiça acaba assim o fazendo. Ele pensa, já que eu tenho a justiça gratuita e eu não vou ser condenado por custas, eu não vou ser condenado a pagar honorários da outra parte, eu faço uma litigância irresponsável. E muitas vezes faço pedidos sem qualquer embasamento jurídico, sem qualquer embasamento legal. E a reforma vem o quê? Segunda finalidade, olha, evitar essas lides temerárias. Mas me parece que há outros dispositivos na legislação processual para inibir as lides temerárias. Litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, mas não condenar o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios quando ele tenha créditos a receber nesse ou em outro processo. Quando nós vamos ao Código de Processo Civil, na relação, na justiça comum, onde muitas vezes as partes estão em igualdades de condições, se o beneficiário da justiça gratuita tiver o pedido improcedente ou parcialmente procedente, ele não pagará honorários advocatícios, tampouco se fará compensação com o crédito que ele irá receber na justiça comum. E por que isso na justiça do trabalho? Me parece que se fere um pouco a isonomia. Feriria também o artigo 5º que fala da assistência jurídica integral. E feriria também o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Mas tem debate. Tem entendimentos que esse dispositivo não é inconstitucional. Que se há previsão lá na CLT dessa regra, é para evitar o que nós dissemos, a lide temerária. E aí a discussão é muito grande. Tem decisões no TST autorizando a compensação, autorizando essa compensação dos honorários com créditos que o reclamante tem a receber no mesmo processo ou em outro. Tem decisões, tem uma decisão do ministro Cláudio Brandão, que ele interpretou o dispositivo da seguinte forma: desde que não tenha obtido em juízo ou ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas. O professor ministro Cláudio Brandão, ele disse, olha, somente créditos que altere substancialmente a condição de hipossuficiência seria capazes de ser o quê? Objeto de compensação. O crédito teria que mudar a situação socioeconômica do beneficiário da justiça gratuita para que possa haver essa compensação. Interpretando esse ponto, créditos capazes de suportar a despesa. Então tem esses tipos de interpretação. Esse é o artigo que nós conversamos no começo, a inafastabilidade da jurisdição e assistência jurídica integral. E aí tramita no STF a ADI 5766 da relatoria do ministro Barroso, proposta pela Procuradoria-Geral da República, dizendo que esse dispositivo ele é inconstitucional. Veja, e o Barroso disse que essa é uma das grandes discussões
que chegou ao Supremo. Por quê? Porque nós estamos lidando com o princípio do acesso à justiça. Nós estamos lidando com uma discussão do quê? Que o processo, ele é autônomo, mas ele não tem um fim em si mesmo. O processo, ele tem por finalidade a tutela do direito material. Tutela do direito material. E você criar muitas condicionantes para que a parte busque o judiciário é o mesmo que fazer com que ela não venha a ter o seu direito material quando violado, assim um restabelecimento integral desse direito material. Então o processo tem a finalidade de tutela do direito material. Por isso a inafastabilidade da jurisdição. E aí caiu com o Barroso. O Barroso, como relator, ele fez um meio termo. Ele disse, olha, a finalidade realmente do Instituto de condenar o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios com créditos que ele tem a receber neste ou em outro processo é evitar as lides temerárias. Aquelas lides sem fundamento jurídico, as aventuras jurídicas. Por isso não seria inconstitucional. Entretanto, olha, ele está dizendo aqui, ó, o direito à gratuidade pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva. Tá vendo? Litigância abusiva. O direito constitucional dele de acesso à justiça continua livre. Eu não preciso pagar para entrar com um processo, o beneficiário da justiça gratuita. Mas, se restar configurado uma litigância abusiva e ele tiver créditos a receber, a legislação infraconstitucional, no caso, com a reforma trabalhista, pode fazer com que ele venha pagar honorários advocatícios. Olha, inclusive por meio de cobrança de custas e honorários. Só fazendo aqui um adendo, a ADI também trata de um outro dispositivo que fala do beneficiário da justiça gratuita ser condenado em custas, em pagamento de perícia, mas não é objeto do nosso estudo. Nosso estudo está focado nos honorários advocatícios. Então veja, o Barroso diz, olha, a lei pode vir sim dizer dessa forma, a fim de evitar a litigância abusiva. Só que ele faz o quê? Ele faz algumas condicionantes. Eu posso fazer a compensação desde que, sobre verbas não alimentares, exemplo, indenização por danos morais. O trabalhador foi e entrou com uma ação pedindo 10 mil de horas extras e 10 mil de danos morais. O juiz julgou parcialmente procedente e disse, olha, o dano moral está provado, mas as horas extras não. Então, improcedência as horas extras, procedente o dano moral. E fixou 10% para o advogado da reclamada sobre o pedido improcedente de horas extras, R$1.000. Como ele tem crédito a receber que não tem natureza alimentar, que é o dano moral, eu vou pegar esses R$1.000 e abater nos 10 mil que ele tem a receber. Foi isso que o ministro disse. Olha, pode fazer a compensação, desde que sobre verbas não alimentares. E ainda mais, sobre o percentual de até 30% do que exceder o teto da Previdência Social. Então, somente 30% do que exceder o teto da Previdência pode ser feito isso, e aqui ele pode dizer até de verbas remuneratórias. Ele fez uma interpretação conforme. Olha, ele é constitucional esse dispositivo desde que ele observe estes parâmetros. Essa foi a posição do Barroso, a fim de evitar a litigância abusiva. O ministro Fachin abriu a divergência. O ministro Fachin abriu a divergência. O que disse o ministro Fachin? Olha, eu julgo totalmente procedente para declarar a inconstitucionalidade, porque ela viola 2 direitos fundamentais do artigo 5º. Qual que é? Assistência jurídica integral, aqueles que não têm condições de acessar ao Poder Judiciário, e o acesso à justiça, artigo 5º, incisos 74 e 35.
viola frontalmente esses dispositivos, fazer a compensação de créditos que o reclamante, beneficiário da justiça gratuita, tem a receber. A Constituição já traz como garantia, como direito fundamental, a assistência jurídica integral, sem qualquer condicionante. E ainda, o fato de o reclamante poder ser cobrado a título de honorários advocatícios, mesmo beneficiário da justiça gratuita, violará o acesso à justiça. Eu começo a criar barreiras para que os hipossuficientes acessem ao poder judiciário. No seu voto, o Fachin diz, olha, isso viola até o princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º da Constituição. Viola também o artigo 3º na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E ainda o artigo 8º do Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que confere o acesso à justiça. Então o Fachin vem dizendo, olha, se eu começar a criar condicionantes para aquele que é beneficiário da justiça gratuita, eu estou violando a Constituição Federal. Eu estou falando que aquele trabalhador hipossuficiente, que teve um direito lesionado de verbas de natureza alimentar, terá que pagar honorários advocatícios sob o argumento de uma lide abusiva. Entretanto, muitas vezes a lide não é abusiva. O fato do pedido ter sido julgado improcedente não quer dizer que a lide tenha sido abusiva. É que há matérias que a prova é muito difícil. Por exemplo, suponhamos que o reclamante tenha que provar um assédio sexual. É muito difícil a prova do assédio sexual, porque a conduta do assediador, muitas das vezes, ela é velada. Você não tem uma testemunha, você não tem uma gravação, é muito difícil. E aí o trabalhador diz, poxa, aconteceu o assédio, trabalhador ou trabalhadora, aconteceu o assédio sexual, a prova é difícil. Se eu entrar e esse pedido for julgado improcedente, eu posso ter uma condenação em honorários advocatícios, mesmo beneficiário da justiça gratuita. O mesmo acontece, por exemplo, com doenças ocupacionais. O reclamante tem lá um atestado do seu médico, dizendo que ele teve uma redução da capacidade de trabalho decorrente do meio ambiente de trabalho. Aí ele vai, mas e se o perito disser de forma diferente? Será que eu entro com a ação ou não entro? Veja, ele começa o quê? A ficar inibido de procurar o judiciário, mas não com uma lide abusiva. Veja, a pretensão é legítima, tanto do assédio sexual como da doença ocupacional. Mas são aspectos probatórios difíceis, que o processo, às vezes, caminha com posições diferentes. Por exemplo, doença ocupacional. Ele tem um laudo do médico dele, aí vem o perito e diz, não, a doença dele é degenerativa, não guarda relação com a atividade e julga o pedido improcedente. E aí eu crio o quê? A violação da Constituição Federal, do artigo 5º, porque vai abater no outro pedido que tenha sido julgado procedente. Vamos pôr um exemplo aqui para ficar mais didático. O trabalhador entrou com ação e disse, olha, eu tenho uma redução de capacidade laboral decorrente de movimentos repetitivos. E aí causou uma lesão no meu corpo, por exemplo, no punho, eu tive uma redução de capacidade de trabalho de 50%. E aí ele pede dano moral, pensão mensal vitalícia, todos os pedidos decorrentes dessa doença ocupacional. E muitas vezes esse pedido, quando você vai quantificar, ele é um valor considerável. E aí é um valor que atinge lá R$150 mil. E hoje, com a reforma trabalhista, os pedidos têm que ser líquidos. Aí ele liquidou. Doença ocupacional, todos os consectários, R$150 mil. E ele também pede horas extras, que lá
vai dar 10 mil reais. 10 mil reais. Foi o processo, ele tinha laudo médico, mas o perito disse, olha, a doença dele é degenerativa, não guarda relação com a atividade. Vem o juiz, julga improcedente, o tribunal confirma, e nessa improcedência restou fixado 10% de honorários advocatícios da doença ocupacional. As horas extras foi procedente, ele vai receber 10 mil de horas extras. Decisão de primeira instância, improcedente doença ocupacional e fixação de honorários advocatícios em 10%. 150 mil, 10%, 15 mil. Horas extras, 10 mil. Autorizo a abater no crédito que ele tem a receber. Ele tem 10 mil para receber e foi condenado a 15 mil de honorários advocatícios. Ele é beneficiário da justiça gratuita. Se a CLT autoriza a compensação, ele não recebe nem os 10. Ele vai ser devedor de 5. A Lídia era temerária? Não era. Ele tinha atestado do médico dele, dizendo que o problema guardava a relação com a profissão dele. Não é temerária, não é abusiva. É um direito legítimo de acesso ao poder judiciário quando você tem uma lesão a um direito material. Inafastabilidade da jurisdição. Assistência jurídica integral. Então, ao meu ver, com todo respeito em quem pensa em sentido contrário, esse dispositivo é inconstitucional. Ele viola o artigo 5º da Constituição. Eu trouxe para vocês aqui duas decisões, uma do TRT do Rio de Janeiro, que declarou pelo seu órgão especial, tendo em vista a cláusula de reserva de plenário, para que seja declarada a inconstitucionalidade de uma lei pelo tribunal no controle difuso, ele tem que mandar para o seu órgão especial e esse órgão vai deliberar ou não sobre a inconstitucionalidade. E veja que o TRT do Rio de Janeiro, pelo seu órgão especial, diz que esse trecho, aqui, ó, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, ele é inconstitucional. TRT1 já declarou a inconstitucionalidade por violar o artigo 5º da Constituição Federal. Já há uma manifestação do TRT do Rio de Janeiro neste sentido, dizendo da sua inconstitucionalidade. Princípio, acesso à justiça e assistência jurídica integral. Também nós já temos posicionamento do TRT da 4ª Região. TRT da 4ª Região é do Rio Grande do Sul. Também dizendo que, olha, aquele artigo, ele viola, aquela parte do parágrafo 4º do 791, que diz a compensação com créditos que o reclamante venha a receber neste ou outro processo, viola o artigo 5º, inciso 35 e 72. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. Se eu não tenho recurso, assistência jurídica integral. Se a assistência jurídica é integral e eu também já obtive a gratuidade de justiça, não posso ser condenado a abater do meu crédito que eu tenho a receber os honorários advocatícios de um pedido julgado improcedente. Eu digo mais, isso vai fazer com que o reclamante fique inibido em procurar o Poder Judiciário e violará o quê? A lei não excluirá de uma apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Vai violar a inafastabilidade da jurisdição, porque cria muitas condicionantes para que se busque um direito legítimo do Poder Judiciário. A lide não é temerária, a lide não é desrazoada, sem fundamento. Não, ela tem fundamento, mas só foi julgada improcedente. Então, é isso que nós viemos tratar aqui hoje. É essa construção que nós viemos trazer, debater com vocês. Será que esse dispositivo que está dizendo aqui do parágrafo 4º do 791A da CLT, ele viola a Constituição Federal ou não viola a Constituição Federal? O debate é muito grande. Ainda as coisas não estão pacificadas. Como eu disse no Supremo,
O Barroso julgou parcialmente procedente. O ministro Barroso julgou parcialmente procedente e criou algumas condicionantes. Já o Fachin entendeu que era totalmente inconstitucional. E eu comungo do mesmo entendimento que o ministro Fachin e de que o TRT é da primeira e da quarta região. Ora, se eu sou beneficiário da justiça gratuita, se eu não tenho condições de arcar com as despesas processuais, se o meu pedido é parcialmente procedente, se eu tenho crédito a receber, eu não posso ter esse crédito abatido por honorários advocatícios do advogado da outra parte. Por mais que os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, mas eu não posso abater o crédito do reclamante, porque a Constituição assim não permite. Assistência jurídica integral e inafastabilidade da jurisdição. Lide temerária, como disse o ministro Barroso, litigância abusiva, vão existir outros meios de combate, como litigância de má-fé, multas processuais, mas não criação de condicionantes àquele hipossuficiente, que poderá ter o quê? Às vezes sequer valores a ser recebido, como no nosso exemplo de doença ocupacional, onde ele teria 15 mil para pagar de honorários e 10 para receber. Se autorizar a abater, ele não vai receber nem uns 10 de horas extras e vai ficar devedor de 5. Me parece que não seria razoável entender da constitucionalidade desse dispositivo. Então eu encerro aqui o nosso diálogo, as nossas reflexões. Eu acabei não comentando no nosso início, que se tivesse dúvidas poderiam colocar no chat, mas podem colocar agora as dúvidas. Se surgirem dúvidas posterior, podem enviar um e-mail para o Polo, que eu teria um grande prazer em poder responder a todos. Então, pessoal, muito obrigado. Nós vamos dar uma pausa agora. Eu vou verificar se tem alguns questionamentos. Se tiver, nós fazemos as respostas. Se não tiver, eu volto aqui para fazer um encerramento. Até daqui a pouco. Voltamos aqui, nós temos uma pergunta aqui que o Edu mandou para mim, a pergunta do Dr. Alexandre. Ele pergunta assim, vou voltar lá no dispositivo do 7 da CLT, do 791A, parágrafo 4º. A pergunta é muito pertinente, a pergunta é muito interessante. A pergunta é assim, o parágrafo 4º da CLT diz que você pode abater do crédito que o reclamante tem a receber também de um outro processo. E ele pergunta assim, pode ser qualquer outro processo de qualquer natureza? Exemplo, um processo que tramita na justiça comum. Vamos exemplificar. A CLT diz, olha, o beneficiário da justiça gratuita pode ter, caso condenado em honorários advocatícios, pode ter a compensação com créditos que ele venha a receber em outro processo. E a pergunta é muito boa. O doutor Alexandre diz assim, olha, pô, mas se ele tiver um crédito para receber numa ação indenizatória na justiça comum, eu posso abater deste crédito? A CLT não traz qualquer condicionante, como ele diz, outro processo. Há uma corrente doutrinária que sustenta que, quando eu digo outro processo, pode ser outro processo trabalhista que não seja a mesma parte. Pode ser em outro processo da justiça comum, onde também não é reclamada, e lá ele vai estar no polo ativo, por exemplo, na justiça comum. Há uma corrente que advoga nesse sentido, porque a CLT não fez qualquer distinção do que seria outro processo. Então, aqueles que defendem a constitucionalidade do Instituto e a sua aplicação, não dizem, essa corrente diz, olha, não há qualquer condicionante que seja num processo trabalhista ou que seja num processo da justiça comum. Se ele tem créditos a receber, eu posso ir lá e fazer a compensação. A grande discussão que tem é, por exemplo, um crédito que ele tenha na justiça comum de natureza alimentar.
Será que eu poderia fazer essa compensação de um crédito alimentar? Olha, mas honorários também é alimentar. Mas eu posso ter um teto? Ah, ele tem um crédito a receber na Justiça Comum Alimentar, eu posso estipular um teto de 30%? Essas são as discussões que nós temos. Vai depender à luz do caso concreto de como que vai ser o entendimento do juiz. A CLT não traz qualquer condicionante. Já tem uma outra corrente que diz que outro processo teria que ser outro processo trabalhista em face da mesma reclamada. Faz uma interpretação mais restritiva do dispositivo. Mas veja, a CLT não está dizendo nada. Ela está dizendo em outro processo. E aí nós vamos ter esse debate dessas duas correntes. Espero que eu tenha atendido a dúvida do Dr. Alexandre. Se persistir, pode mandar aqui para o Edu, que o Edu repassa para nós aqui no WhatsApp. Vamos ver se tem mais alguma. Acho que foi só essa, Edu. Então nós finalizamos as nossas reflexões do dia. O direito, ele é gostoso por causa disso. Ele tem sempre, na grande maioria das vezes, as duas correntes. A corrente que pensa de uma forma e a corrente que pensa de outra forma. Isso não quer dizer que quem pensa diferente esteja errado. Pelo contrário, quando você tem decisões no Supremo, 6-5, olha, os 5 que ficaram com a minoria estão errados? Não, eles só pensam de forma diferente do que a maioria. Então, esses debates é que irão fazer com que a construção do direito se fortaleça com o passar do tempo. São os debates acadêmicos, são os debates no processo, são os debates jurídicos que fazem com que nós venhamos a crescer juridicamente e construir o direito e o conhecimento de forma conjunta. Então, muito obrigado, muito obrigado. Tem mais uma pergunta, Edu? Só fazendo um parênteses aqui, ó. O doutor Alexandre comunga da mesma opinião que eu trouxe aqui. Muito legal, doutor. Muito obrigado por contribuir com o nosso diálogo, com a nossa conversa. Então, muito obrigado a todos que assim participaram, obrigado a todos que assistiram e um ótimo restante de dia ou de final de semana e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.